Estamos de volta e com um alerta, hein? Pelo menos 19 pessoas foram internadas nos Estados Unidos depois de aplicarem toxina botulínica falsificada. Em busca de um preço mais em conta para reduzir as ruguinhas, alguns pacientes procuram meios clandestinos fora das clínicas credenciadas, mas o barato pode sair bem caro. Diversos pacientes foram hospitalizados em pelo menos 5 estados americanos após passarem por procedimentos estéticos e apresentarem sintomas parecidos com o botulismo. O botulismo é uma doença rara causada pela toxina de uma bactéria específica, em que essa toxina agride os nervos responsáveis pela movimentação do nosso corpo. Os primeiros sintomas que o paciente tem na região do rosto são alterações da visão, como queda das pálpebras, visão turva, dificuldade para falar, dificuldade para engolir. Exames comprovaram que os pacientes haviam injetado toxina botulínica. A substância é aplicada no paciente em pequenas doses com auxílio de injeções. Por isso, o tratamento estético é considerado minimamente invasivo, mas deve ser feito por profissionais especializados. É extremamente importante que a aplicação para fins estéticos da toxina botulínica seja feita com um profissional médico, porque é ele o profissional capacitado e licenciado para isso. Quando aplicada de forma segura, o efeito começa após 24 horas. É notável após 3 dias e age em média de 4 a 6 semanas no organismo. A toxina botulínica foi aprovada para uso estético aqui nos Estados Unidos em 2002. Deve ser aplicada apenas por profissionais da saúde licenciados, mas nesses casos não foram administradas em ambientes médicos. Com a popularização do tratamento, há preocupação crescente com as festas, muitas organizadas em redes sociais. Eventos em que grupos se reúnem em uma casa para injetadas com desconto. Com as recentes internações, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos se prepara para emitir em breve um alerta aos médicos, já que o produto falsificado pode estar se espalhando em outros estados americanos e até fora do país. Para garantir uma maior segurança do seu procedimento estético de aplicação de toxina botulínica, você precisa escolher um médico de sua confiança para realizar o procedimento e, além disso, antes da aplicação, você pode pedir para ele para conferir o produto que vai ser injetado. Pois é, vamos saber mais sobre esse assunto então? Quem chega com as orientações é a dermatologista Fabiola Picossi, que é coordenadora do setor de cosmiatria do Departamento de Dermatologia da Unifesp. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão. A gente sabe que o Brasil lidera muitas vezes os procedimentos estéticos, muita gente usa essa toxina para eliminar aquelas ruguinhas. Aqui no Brasil, no caso, né, em quais áreas, principalmente, essa toxina é usada? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Na realidade, a toxina pode ser usada, o mais clássico é usada no terço superior da face, para justamente diminuir aquelas rugas de expressão, mas a gente tem usado no terço inferior também e tem alguns usos off-labels que os médicos costumam usar no tratamento de enxaqueca, com outras utilidades. Agora, doutora, como a gente viu na reportagem, né, eles fazem eventos para a aplicação dessa toxina. Além do risco de estar usando um produto falsificado, quais outros perigos que o paciente se expõe? Então, isso primeiro é um grande absurdo, né? A toxina ser banalizada dessa maneira, ela é um procedimento médico e deve ser respeitado toda aquela sequência de asepsia. A toxina deve ser guardada em ambiente resfriado, então na geladeira, e não é qualquer geladeira, você não pode misturar junto com o alimento, por risco de contaminação. Então, a toxina é um procedimento para ser feito num consultório médico que tem toda aquela padronização rígida da Anvisa, de controle de temperatura, de asepsia, diluição correta e com toda a técnica e a quantidade de toxina injetada corretamente.
Então, precisa ter um profissional também habilitado e experiente para a realização desse procedimento. E como que ela age no nosso organismo? A gente sabe que tem uma certa duração, inclusive foi pincelado isso na reportagem, mas acho que para entender melhor, acho que é o momento da gente de compreender esse assunto. Como é que ela age depois da aplicação, doutora? Então, a toxina, ela é produzida por uma bactéria, e a bactéria que causa a doença botulismo. E o que ela age? Ela bloqueia os sinais nervosos do nosso cérebro para o nosso músculo. Por isso que ela é efetiva na contração muscular, então para diminuir as rugas dinâmicas, as nossas rugas de expressão, mas ela também pode bloquear todo esse processo no corpo todo, dando fraqueza muscular, dificuldade de deglutição, dificuldade de respiração, entre outros sintomas neurológicos graves, podendo inclusive levar à morte. Então, a toxina, quando a gente injeta, ela começa a agir mais ou menos em 2, 3 dias e tem um pico de ação em 15 dias. E depois disso ela vai durando, ela vai saindo, né, da ligação com os receptores e tem uma média de duração de 4 meses. Agora, a pessoa ela pode reaplicar, né, ou seja, fazer o procedimento num espaço menor de 4 meses? Tem algum perigo em relação a isso? Então, o que é recomendado é que a reaplicação seja feita respeitando um tempo de 3 meses. Antes de 3 meses não é recomendado, mesmo porque existem também a formação de anticorpos contra a toxina. E se você aplica nesse período mais curto, você aumenta esse risco. Claro que esse efeito colateral é muito raro, mas existem casos relatados, então a pessoa deixa de responder à toxina. Eu acho que isso também ninguém quer, né? A gente quer ter o nosso procedimento para melhorar a nossa satisfação, melhorar a nossa autoestima. Doutora, a gente viu na reportagem a orientação de olhar ali o rótulo do produto. O paciente tem esse direito. Porém, se o produto for falsificado, vai ser difícil para um leigo saber se aquilo realmente é correto ou não, né? Exatamente. Então, nunca aconteceu na minha vida de algum paciente me pedir para olhar o frasco, olhar a data de validade, enfim. Mas a gente percebe que os frascos falsificados são muito parecidos. Então, são pequenos detalhes, é um selo que está colado em um e não está no outro. Então, às vezes, para o paciente leigo na hora olhar, é muito difícil, né, de saber se está usando um produto falsificado ou não. Então, eu acho que a mensagem mais importante é realmente você fazer esses procedimentos estéticos com um profissional licenciado, clínicas médicas, alguém que você confia, porque aí é que você vai ter a garantia do seu procedimento. Feito em quantidade correta, com o produto 100% legal, oficial, ainda assim, pode ter alguma reação, doutora? Sim, qualquer procedimento médico a gente sempre pode ter complicações. É claro que a gente minimiza muito com a quantidade correta, o local anatômico de aplicação correto, mas existe alguns eventos adversos. Então, pode ter uma ptose da pálpebra, né? Então, uma queda aqui da sobrancelha, pode ter, às vezes, alterações visuais, então se injeta muito próximo, pegam os músculos da nossa, extrínsecos, né, do nosso olho, e isso você pode ter visão dupla. Então, assim, são eventos mais raros, mas que de fato podem acontecer. Em caso de algum problema, quais são os direitos do paciente, doutora? A quem recorrer? Então, a gente sempre recomenda que o paciente volte no profissional que fez o procedimento para ele dar sequência ao atendimento. Por isso que a gente sempre recomenda que o profissional seja uma pessoa apta
a fazer o tratamento e saber tratar as complicações desse tratamento. Claro que muitas vezes, quando acontecem essas complicações, o profissional que fez foge, some, você não consegue contato e os médicos acabam pegando bastante desses casos na clínica. E aí a gente sempre fala, né, para fazer um boletim de ocorrência, o próprio médico também tem que se respaldar disso, né? Mas tem que tentar dar seguimento ao paciente. E procurar profissionais qualificados, credenciados, isso é muito importante, né? Profissionais de confiança. Doutora, muito obrigada, viu, pela análise, pela participação. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigada a vocês. Boa tarde. Eu gostaria de deixar realmente esse alerta à população, que os procedimentos estéticos são muito bons e a gente tem que justamente saber quem está fazendo e o que está injetando na gente. Isso é o mais importante. Exatamente. Obrigada e boa tarde. Boa tarde.